Olá! Aqui no Palavrão, palavra, palavrinha, eu utilizo a palavra criativa para acordar emoções e pensamentos adormecidos e despertar a coragem de sonhar acordado. Sou a Tânia Cristina Dias, escritora e psicóloga, e escrevo histórias para crianças e adultos, porque acredito que a palavra tem o poder de criar todas as coisas neste vasto universo. Histórias ensinam e transformam a nossa experiência de vida. Ouvir histórias pode ser tão significativo como encontrar um mapa que aponte o caminho para chegar à sua essência, à sua melhor e mais autêntica percepção de si. O quadro Palavrinha é ideal para quem gosta de ouvir e contar histórias e tem uma criança por perto. Pai, mãe, tios, avós e professores. As histórias são criadas para inspirar as crianças a superar desafios, pensar por conta própria e gostar de ser quem são. O livro de hoje é O Sapo Iluminado, publicado pela editora Aletria, ilustrado pela Carol Fernandes e escrito por mim, Tânia Cristina Dias. Conta a história de um sapo muito estranho, de tamanha estranheza que mal se percebia que era sapo de fato, porque carregava dentro de si um grande medo de existir. Mas um belo dia, tudo mudou. Vamos ouvir como? O Sapo Iluminado, de Tânia Cristina Dias. Era um sapo muito estranho, de tamanha estranheza que mal se percebia que era sapo de fato, porque carregava dentro de si um grande medo de existir. De tal forma que não pulava, não dava pequenos, quanto mais grandes pulos, e de tanto se arrastar, um pé diante de outro, como as galinhas fazem, muito tropeçava e se camuflava sendo outro tipo de bicho, ora pato, pinto e até mesmo pedra. Não era anfíbio nem planta, ave, mineral ou gente. Era só um tipo de bicho verde, língua grande, olhos enormes de medo, das pernas potentes que tinha. Porém, numa noite azul de verão, algo muito estranho aconteceu. Um brilho desconhecido passou pelo brejo e a sapaiada, que já cantava martelo, batuque e uma diversidade de tipos de coachá, suspendeu o coral para observar. Aquela desconhecida luz voou daqui e de lá, zigue-zagueou e fez estranhas figuras de se admirar. Redondas, triangulares, quadradas, estrelares. Os sapos, com suas bocas enormes, apenas diziam ah. O estranho sapo sentia um comichão de vontade. Queria aquela luz para ele. Nunca tinha visto em sua curta vida brejeira algo tão magnífico. Aquela luzinha o fazia querer ser ele mesmo. E sem que nem porquê, fez o que ninguém esperava. Deu um salto. Por segundos, suspenso ficou, entre a fluidez da água e o brilho gigante da lua, e o outro brilho que voava e o chamava. Quando o pulo já não era mais possível e chegava ao fim seu estranho voo, esticou a língua o mais que pôde, pernas e braços o mais que acreditava, e se pareceu tanto com um sapo de verdade, em forma, gesto e tamanho, que alçou o pequeno inseto luzidio e o trouxe para dentro de si. Soaram maravilhadas as vozes dos sapos. O estranho fato não terminou por aí. A luzinha passou por seu pescoço curto e se alojou em sua barriga redonda, como se uma pequena lua clara e reveladora habitasse dentro dele. Enxergou-se refletido na água, era brilhante. Viu os detalhes de sua pele viscosa e gosmenta,
suas pintas vermelho-pimenta, seus olhos enormes, patinhas e dedos com pontas redondas. Eis que era sapo, com voz de sapo, pulo de sapo e coachar de sapo, além de uma interessante singularidade transitória. Durante toda a noite, enquanto o pequeno vagalume virava uma boa refeição em sua redonda barriga, iluminou a si e a todo o brejo. Um sapo iluminado, feito um farol, a clarear a noite da lagoa e todos os outros sapos. Naquela noite, o coral alardeou em vários tipos de cantos e ninguém, mas ninguém mesmo, sentiu nenhum tipo de medo. Gostou da história? Pois bem, todos estamos sujeitos a viver uma experiência similar, de distanciamento da nossa própria essência. As crianças são susceptíveis a essa dúvida também. Estão em franco desenvolvimento e, por vezes, carregam as próprias dúvidas e as dúvidas dos adultos que as cercam. Então, o grande recado desse livro é uma proposta de autodescoberta. Vou falar 4 pontos importantes que todo educador, seja ele, os próprios pais ou professores, devem considerar. Oportunidades acontecem diariamente e ter esses pontos em mente pode ajudá-lo a apoiar uma criança no desenvolvimento de sua autonomia. Avaliação racional. Ajudar as crianças a desenvolver uma avaliação racional sobre a própria vida, onde as ensine a crescer ao invés de se sentir derrotada diante dos aspectos que fazem parte do desenvolvimento humano e situações difíceis que possa enfrentar no dia a dia. Segundo aspecto, oportunidade de crescimento. Aprender a ver um fracasso como uma oportunidade de crescimento e não um julgamento ou categorização de quem ela seja. Não reagir de maneira impulsiva, mas racional. E para isso, o adulto precisará ter superado suas frustrações e dúvidas a seu próprio respeito, para auxiliar a criança. Por vezes, a projeção do medo de um adulto sobre o futuro de uma criança pode incentivar a crítica exagerada e o medo paralisante. Terceiro aspecto, competência. Se a criança aprende a se reconhecer como competente, isso reforçará a autoconfiança e a autoestima da mesma. E sabemos que isso é muito importante, não só para as crianças. E por último, exercício da autonomia. Estimular a criança a uma vida mais independente, que não é transferir responsabilidades de um adulto para uma criança, mas a consciência de se colocar em prática talentos e habilidades que disponha, ou aprender novos, como, por exemplo, receber e acolher com simpatia uma visita, ser responsável pelo suco do jantar, arrumar a própria cama, ajudar o irmão mais novo a guardar os brinquedos. Tarefas domésticas como cuidar do próprio quarto, que seja, desenvolver a percepção de ser importante no grupo familiar. E dessa forma, a criança aprenderá a tomar as melhores decisões possíveis para ela mesma e o entorno, quando estiver fora de casa. E levará essa condição para a vida adulta também. A pergunta que deixo hoje é: quem aqui tem medo de ser o que se é por dentro? Crianças são capazes de fazer coisas surpreendentes e isso importa. Vou terminar com a dedicatória que fiz neste livro, ao que me teceu ainda no ventre, e aos meus pais, Paulo e Hilda, que me contaram as primeiras histórias. O podcast Palavra, Palavrão, Palavrinha tem a sua idealização, produção de textos, roteiro e voz feitos por Tânia Cristina Dias. Produção de áudio e trilha sonora Zaca. Projeto realizado com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Prefeitura Municipal de Itabirito. Se quiser conversar com a gente, encaminhe um e-mail para palavra, palavrão, palavrinha, @gmail.com. Até a semana que vem. Palavrão, palavra, palavrinha.